Muito bem, igreja, já nos cumprimentamos ainda há pouco, por ocasião da ministração da oferta missionária, então cumprimentamos a igreja, cumprimentamos os nossos visitantes, cumprimentamos os internautas, e agora voltamos para, uma vez mais, trazer desta feita a palavra de Deus para a ministração dessa maravilhosa temática proposta para esse domingo, que está posta, que está colocada, do Armagedon à Guerra das Guerras. Muito bem, é um salto, é uma ponte, e a titularidade de hoje da temática é do Armagedon à Guerra das Guerras. Muito bem, igreja, nesse momento nós começamos, e com muita atenção, todos nós vamos tirar proveito de tudo quanto nos será ministrado e iremos rememorar momentos maravilhosos da palavra de Deus. Eu passo a ler e depois vamos comentar um pouco Apocalipse 16, versículos 12 e 16. Não é de 12 a 16, somente o 12 e versículo 16, esses dois versículos do capítulo 16 de Apocalipse, 12 e 16. Muito bem. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Esse é o versículo 12. 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Pai Santo, justo, Deus vivo, te glorificamos, exaltamos o teu nome nesse momento glorioso em que nos reunimos aqui contigo, o Senhor que liga e desliga tudo quanto aqui efetuarmos, porque Ele está conosco, conforme prometeu que de 2 a 3 reunidos, ali sempre no seu Espírito Santo, Ele estaria e está conosco. Obrigado pelos 5 minutos de oração, pela linda e maravilhosa ministração, pelos lindos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos também para que tenhamos, Pai, a desenvoltura, o mesmo afã, o mesmo desejo desse ministério de te adorar, de te buscar, e que efetivamente se torna, na prática, uma busca de adoração. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Para nós, igreja, temos a compreensão de que o quadro escatológico desenhado de uma forma tremenda, e você vai entender porque iremos ministrar nessa noite essa temática. O quadro escatológico nos mostra, desde 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 3, não é preciso ir lá, só faça rememorar, de que primeiro o Senhor vai arrebatar a sua igreja. O próprio Cristo, no capítulo 24 de Mateus, assegurou o próprio Cristo, do 38 ao 42, de que um estará no campo, 2 estarão no campo trabalhando, um será tomado, ou seja, um será levado e deixado, o outro. 2 estarão no moinho, uma será levada e deixada a outra. Tanto quanto nós lembramos de que na época de Enoque, Elias, os que foram levados pelo Senhor, eles foram levados mesmo, subtraídos, e foram ao encontro do Senhor. E nesse momento, então, nós vamos dar uma volta rápida na escatologia, que é única, eficazmente poderosa para a igreja, de que primeiro haverá o arrebatamento. Depois que isso ocorrer, transcorrerá a grande tribulação, onde ficarão sobre a terra todos quantos não foram arrebatados, ficarão na terra e estarão ali à mercê de um governo globalista implacável do anticristo, que vai lhes impor uma marca de compra e venda, e só participará dentro da grande tribulação da economia global aquele que receber a marca de compra e venda, porque assim será, e será feita e impetrada essa marca pelo governo globalista do anticristo. Então, durante a grande tribulação, nós todos sabemos da visão, não estamos pregando sobre ela hoje, todos nós entendemos que a igreja estará na glória, não é? Haverá distribuição de galardões, haverá uma ceia maravilhosa, o tribunal de Cristo,
que não é juízo, é entrega de galardões aos que foram arrebatados, é aferição de obras, nada de julgamento. A Bíblia diz que quem crê nele não entra em juízo, mas vai direto para a glória e entra para a vida eterna. Então tá, dentro da grande tribulação, haverá um lapso temporal. Daniel falou, no lugar santo, Daniel falou, diz Mateus 24, que haveria uma semana de grande tribulação. Uma semana escatológica são 7 anos. E na metade dessa semana, 3 anos e meio, haveria uma tremenda observação, e haveria no final desses 3 anos e meio, ele cita até o número de dias em Apocalipse, onde 2 testemunhas irão anunciar aos que estiverem sobre a terra, já para dar ênfase, que eles podem dar sua vida por Jesus, que os judeus podem romper aliança com ele, porque essas 2 testemunhas dirão: olha, ele é um embusteiro, ele é um impostor, não acreditem nele. E ele revoltado, né, a besta que emerge do abismo, que é o anticristo, ele revoltadíssimo executará as 2 testemunhas. E elas serão assassinadas em praça pública, haverá festas, festejos por todo o mundo, pela morte daqueles que azucrinavam e impactavam o anticristo, e quando eles morrerem, o anticristo os matará, eles ficarão expostos em praça pública 3 dias e meio, mortos. E haverá festa no Brasil pela cultura carnaval, em outros lugares, outras culturas, veja lá, Suécia, Suíça, toda a Europa, enfim. E quando de repente a Bíblia diz que o espírito de vida, no final da grande tribulação, entra neles e eles se erguem. E uma grande voz, uma estrepitosa voz, brada: subi para aqui. E eles sobem, e nesse momento haverá, dentro dos últimos momentos da grande tribulação, haverá esse olhar de vocês é tremendo, arrebatamento. As 2 testemunhas serão arrebatadas, terão que morrer, porque nunca morreram, nunca passaram pela morte, terão que morrer. A homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se imediatamente o juízo. Então, eles vão ser arrebatados, e o anticristo será desmoralizado, porque ele foi quem trouxe a teoria de que não houve arrebatamento, de que aqueles que sumiram foram ser readaptados, escolarizados no planeta colonizador, para voltarem à Terra e se adequarem à marca e ao sistema econômico que vai reger o planeta. Logo que isso acontecer, estou no final da grande tribulação, vamos entrar no Armagedon. Logo que isso acontecer, os judeus, como nação, romperão com o anticristo. Aqueles que estavam na dúvida se davam sua vida ou não para Jesus, muitos não darão sua vida, vão aceitar a marca, mas um grande número não aceitará, morrerá e não negará Jesus. E os judeus, como nação, todos, aqueles que estiverem lá, 12 mil de cada tribo, serão salvos. Muito bem. A partir de agora, então, vamos fazer um limiar para acompanharmos o processo. Por ocasião da vinda visível, no final da grande tribulação, o Senhor Jesus vem com poder e grande glória, salva aqueles que foram decapitados, que entregaram sua vida por ele, salva o remanescente, o pequeno número judaico, ele derrama sobre eles um espírito de súplica, chorarão amargamente como quem chora por um primogênito, suplicarão como quem suplica pelo unigênito e se entregarão ao Pai. Feito isso, o Senhor inaugura na sua vinda, dentro da grande tribulação, ele vai inaugurar o milênio. E para que ele inaugure o seu governo terrestre, milenar, ele terá que enfrentar o Armagedon. Não é ainda a guerra das guerras, e nós vamos ver que não. Então ele vai primeiro enfrentar o Armagedon. E aqui que nós vamos entrar. Eu quero repetir agora a leitura inicial. Apocalipse 16, 12 e 16. 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. 16. Então os ajuntaram no lugar
que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem, queridos, aqui entramos em algo maravilhoso. Nós falamos isso, não é? Falamos isso nessa sinopse de escatologia na última, e eu vou repetir hoje com muita ênfase para que os amados não se assustem e fiquem tranquilos. Primeiro, pastor, quem são esses reis que se levantam do lado do nascimento do sol, ou seja, do leste, para invadir Israel, Jerusalém, sul de Israel, pé enxuto e a pé enxuto, sobre o rio Eufrates, que estará seco, as águas estarão secas. Todos nós aqui, quem conhece um pouco de geopolítica, sabe que o Eufrates está praticamente seco, está secando gradativamente. Então vamos lá, atenção agora. Para aqueles que gostam de estudar, de investigar, você vai naquele que nós reputamos como um elemento de extrema valia, que tem inúmeros, eu até não vou referendar o número exato de itens maravilhosos que o Google tem. O Google tem itens maravilhosos, todos nós, todos vocês consultamos, e ele é muito peculiar, é muito conhecido. Mas quando você chega no Google e coloca esses reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou seja, lá do leste, da onde o sol nasce, e vão a pé enxuto atravessar o rio Eufrates, que é uma fronteira natural de defesa do norte de Israel. Sim, pastor, eles vêm do leste, mas essa muralha, esse rio, obviamente, de águas, é uma fronteira de defesa natural. E eles entrarão a pé enxuto. Você vai para o Google e você entra e ele dá o Google um passo em falso. Ele fala uma aberração, porque não possuem, e você vai já entender, o conhecimento, acima de tudo, espiritual, são carentes da geografia política e econômica da época e da sua visão de mapa-mundi da época. É mesmo, pastor? É. Por quê? Deixa eu lhe dizer, sabe que o Google diz sobre isso? Que supostamente esses reis foram os reis magos. Vocês estão rindo e é verdade. É verdade que o Google diz, mas é totalmente errado o que ele fala. E quando vocês falam que sim, porque já leram lá. Irmãos, os reis magos que vieram do Oriente, olha lá, eles eram reis mesmo de províncias. Eram astrônomos, estudiosos, eles eram experts. Então, não perca isso para que você não seja enganado. Os reis magos nunca entraram pelo rio Eufrates, porque sequer havia sequidão ou secura. O rio Eufrates estava no seu apogeu. E eles não entraram por ali. Leia a palavra. Uma estrela os conduziu, vendo a estrela, eles foram conduzidos. Rei Herodes tentou matá-los. Eles foram a Jesus e levaram ouro, incenso e mirra, e estavam ali e presentearam o menino. E o Herodes, decepcionadíssimo, porque queria detectar o local exato do nascimento do Messias, ficou absolutamente furioso contra os reis magos. Então, falha clamorosamente o Google. Ele é maravilhoso, tem 45 mil itens, enfim, mas nem tudo nele é verdade. E essa é uma das falhas mais clamorosas que você encontra no Google, que os reis magos foram os reis que entraram a pé enxuto pelo Eufrates. Amados, nessa noite, eu chamo a atenção de você para o grande doutor, pregador, Vimalgo, holandês, que em 1955 fundou a Chamada da Meia-Noite, que publicou vários e vários livros, dentre eles o Apocalipse de Jesus Cristo. Vários volumes. O que eu tenho aqui é o do capítulo 6 ao 11. Tu tens toda a coleção, pastor? Toda a coleção. E nós temos também toda a coleção, na qual, no capítulo 16, Vimalgo detecta, com seus estudos profundos de escatologia, geografia, geopolítica, obviamente, economia da época e do mapa mundi da questão.
Então, o Imalgo, ou Vimalgo, a pronúncia é Vimalgo mesmo. Ele é escrito W-I-M, Malgo, normal. E ele detecta que esses reis que vêm do lado do nascimento do sol, do leste europeu, são exércitos da China, do Japão e uma parte da Ásia, de exército, não de população, senão não caberia no Armagedon, não é? Que é o local do Megido, que é um local ao norte de Israel, onde Deus venceu grandes batalhas no Velho Testamento. Então, obviamente, que o Google precisaria muito consultar esse pregador, esse médico, esse vimalgo, escatologista exímio, para que ele entendesse o Google, que ele gera um ato falho quando ele fala dos reis magos. Já pensou, irmãos? Olha o que diz a palavra. Eles passaram a pé enxuto. Derramou o sexto, que é um anjo, dos 7, o anjo sexto, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Aí você vai lendo, 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Você já pensou Jesus ajuntando os reis magos para dar um cacete neles? Jesus ajuntando toda essa patota que invadiu Jerusalém pelo rio Eufrates e detonando e matando. Eles nem estarão lá, irmãos, eles nem, coitado, e eles que estão vivos, que estão na glória, devem estar rindo aos borbotões, não é? Meu Deus, Google, né? Que desastre. Então, o doutor Vimalgo, o pregador Vimalgo, se você tocar no Google, lá no Vimalgo, vai aparecer as coleções de livros dele. E eles não tiveram, os guguistas, a honra de ler um livro, pelo menos desse camarada exímio em escatologia, um dos mais famosos que eu conheço. Então, amados, nessa noite, Jesus, então, inaugura o milênio, dando fim à grande tribulação, salvando os judeus, salvando os que foram decapitados por entregarem sua vida a ele, inaugurando um período milenar ou milenial. De quantos anos? Literalmente 1000 anos, tá bom, amados? Ele vai reinar durante 1000 anos. Muito bem, deixa eu lhe dizer algo agora, ainda sobre o milênio. Preste atenção. Em Apocalipse 20, de 1 a 3, vamos passear só um pouquinho e você vai ficar com entendimento. Em Apocalipse 20, de 1 a 3, diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha lá, lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, o Senhor inaugura o milênio, vencendo no Armagedon tropas do Japão, da China e da Índia, que serão derrotadas por Cristo. Ali, elas virão confederadas para vencerem o Cristo, o Deus vivo, e serão derrotadas. Ele inaugura o milênio e um grande anjo, um anjo maravilhoso, prende o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, e o prende por quantos anos? 1000 anos. Então, durante o milênio, onde estará o diabo? Preso. Ele não terá como enganar as nações, porque ele estará durante 1000 anos preso. Diga preso. Estará preso. Então, pastor, alto lá, que negócio é esse? Sim, amados, durante o milênio, ele estará preso, Satanás. Então, significa dizer que Jesus dará longevidade a todos os que estiverem no milênio, que viverão 1000 anos. Alto lá. Quem estará no milênio?
aqueles que não foram salvos no tempo da graça, que não foram arrebatados, aqueles que não deram sua vida na grande tribulação. Esses estarão no milênio, e no milênio não haverá salvação. Dispensaram o tempo da graça, rejeitaram a graça do Espírito Santo, rejeitaram, dentro da grande tribulação, entregarem suas vidas e entregaram o dorso da mão direita e a fronte para serem marcados e assim poderem comprar e vender, já que o dinheiro a essa época estará extinto. Então, nesse momento, deixa eu te dizer algo. Nesse momento, Satanás não poderá agir. Mas Deus é tão sábio, tão maravilhoso, igreja, que Ele dará 1000 anos para ímpios, desgraçados porque perderam a graça do tempo da graça, covardes porque não deram sua vida na grande tribulação e rejeitados de Deus. Olha a vingança de Deus como é invocada, como é linda. Vou dar 1000 anos para eles assistirem à nossa vitória. A vitória da igreja glorificada. A vitória dos judeus convertidos. A história dos que foram decapitados. E por não negarem meu nome, eu os ressuscitei. Eu dei vida a eles. E são reis e sacerdotes que reinarão comigo durante todo o milênio. E esse povo vai ter, isso aqui é palavra minha, vai ter que me engolir. Vai contemplar por 1000 anos que eu sou um Deus verdadeiro. Todo-Poderoso, vai contemplar as minhas milícias, o meu povo glorificado, o meu povo que foi dentro da grande tribulação, morto, e os judeus que se renderam. Nessa noite, igreja do Senhor, o Senhor então dará 1000 anos. Sabe uma palavra que diz assim? Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 anos fora dele. Não adianta a pessoa estar no milênio sem ter salvação. Não adianta, irmãos, porque de nada valerá a ela. Os salvos na graça, dentro da grande tribulação, os judeus estarão eternamente. Eles reinarão com Cristo no milênio, mas irão além disso. Muito mais além, vamos ver isso rapidamente, vai dar tempo. Muito bem. Pastor, o diabo estará preso? Sim. Não mais enganará as nações? Não. E por que a Bíblia mostra que vai haver delinquência no milênio? Porque os que estiverem no milênio têm sua natureza humana caída. Não tem salvação. Eles têm a natureza pecaminosa em si mesmos. E o Senhor ainda vai dar uma chance. Aquele que pecar, somente aos 100 anos, esse pecado o atingirá. Irmão, viver 1000 anos e implorando, meu Deus, não temos o que fazer. Agora a Bíblia diz que o diabo foi preso, amém? Mas que no final ele terá que, por um pouco tempo. Vamos adiantar? Sabe o que ele vai fazer quando for solto? Vai reunir essa patota que ficou no milênio e vai guerrear contra Cristo, guerrear contra Jerusalém terrestre, contra o acampamento dos santos. Mas vai acontecer algo extraordinário que você vai ver. A guerra das guerras será essa. A Armagedon é apenas o início do processo. A guerra das guerras é no final do milênio. Você vai entender nessa noite. Muito bem, mas por favor, nessa matéria, deixe o Google de lado, tá? Google, eu te amo muito, te respeito muito, mas nessa matéria você pisou na bola feio. Em outras matérias também, mas nessa principalmente. Muito bem, igreja. Atenção agora, para que você tenha um lembrete. Apocalipse 20, verso 5. Tem ali uma frase, um texto, um período que nos impressiona. Estou no tempo? Estou. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Quem está com esse texto na mão? Repita, Eduardo Guerra, por gentileza. Lá vem ele que vem como um raio. Isso. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aleluia. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse o milênio. Só essa parte, a parte A do versículo.
porque a segunda já vem um interessantíssimo enfoque da primeira ressurreição. Pastor, que é isso? O restante dos mortos? Sim. No arrebatamento, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo de todas as épocas e geração ressuscitarão primeiro. Os mortos em? E os mortos sem Cristo, o restante? Só no final do milênio. Eita Deus! Para quê, pastor? Você vai ver. Eles vão reviver para serem julgados no grande trono branco. No tribunal de Cristo não tem escapatória, essa é a sentença. Não há juízo para cristãos, não há juízo para cristão. Tribunal de Cristo tem pregador que fala abobras ou abobrinhas, é galardão, é festivo, é para a igreja. No final do milênio, os restantes dos mortos que não morreram em Cristo reviverão e serão julgados. Olha que coisa impressionante. Nós lemos, Eduardo repetiu, e nós vamos aí. Bom, já vimos que ele será preso, Satanás, por 1000 anos, mas no final terá que ser solto. Apocalipse 20, versículo 4, só a parte B, que é imenso esse versículo. Só a parte B, para que você entenda o que eu falei ainda agora. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. São aqueles salvos, tá? Que vão passar dos 1000 anos, mas que percorrerão com a igreja salva e arrebatada esses 1000 anos. Então, vamos lá para que tenhamos essa dimensão. Queridos, o Eduardo Guerra leu, não foi nem a propósito, mas foi Deus que usou, esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é de todos aqueles que participaram do arrebatamento, de todos aqueles que morreram e deram sua vida por amor a Cristo dentro da grande tribulação, e de todos os judeus como nação, que se converteram e que se renderam dentro da grande tribulação. Essa é a primeira ressurreição. Qual é a segunda? É aquela sobre a qual a morte eterna terá valor. Serão todos aqueles que participarem do milênio sem salvação, todos aqueles que reviveram depois do milênio sem salvação. Sobre esses, a separação eterna de Deus, que é a segunda morte, valerá. Sobre nós que participamos da primeira ressurreição, não vale morte eterna. Estaremos eternamente com o Senhor. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Aplauda. Glória a Deus. Estamos em rota de conclusão, mas é importante, e foi importante, que tivéssemos essa dimensão. Apocalipse 20, de 7 a 9, o nosso monitor, o Dantas, está bem aqui pertinho, o nosso amado. Está na minha versão, André? Por favor, André Lima, o nosso ministro, vai ler, e eu vou repetir de propósito, 20 do Apocalipse. Atenção, de 7 a 9. Se liga, Brasil, se liga, igreja. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Oh, glória! Aleluia! Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e seduzirá as nações que há nos 4 cantos da terra. Que nações que ele vai seduzir? Os que não têm salvação, os que foram longevos e tiveram 1000 anos durante o milênio, aos quais o Senhor disse: assistam a minha vitória. Por 1000 anos, vocês vão ver o meu gozo e a vitória da minha igreja.
e marcharam. E então Satanás as reuniu como nações e criou 2 confederações de Gog e Magog. É um outro estudo profundo, já demos, mas não é o caso agora. Gog e Magog, para reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam para a peleja. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou Satanás. Ele será preso definitivamente, jogado no abismo de lago, ou do lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, a separação eterna, o anticristo, que é ele, o falso profeta, que será o sumo pontífice, todos eles serão lançados no abismo para os séculos dos séculos. Não haverá mais relação nenhuma. E a Bíblia diz algo. E aqui é que entra agora. Vamos fazer um salto maravilhoso aqui. Todos que estão aqui conosco, atentem bem. Vamos fazer algo. O que vai acontecer? A palavra de Deus, eu dizia e repito, ela é um emaranhado de conjecturas bíblicas. E você, para pegar Jesus, o que ele disse? Você tem que unir coisas espirituais conferindo com espirituais. Está tudo solto nas escrituras. E aquele que não tem o espírito faz uma confusão, concatena tudo errado. Mas quem tem o espírito, que discerne, que é o autor da palavra, tem a humildade de ter uma única versão. O Senhor não é louco. O Espírito Santo não teria 3 teorias, porque nele não há sombra, nem variação de mudança. Se ele tivesse várias teorias para confundir o seu povo, ele seria um Deus de confusão, mas ele não é. Então vamos ver o que vai acontecer. Vai haver, escute essa, ele venceu o inimigo, o diabo foi derrotado, meu inimigo foi derrotado. Isso, amém? Agora vamos lá, olha o desdobramento rápido, dá tempo. O estrepitoso estrondo. Pá! Ainda bem que não tem criança, mas já deu um pulinho aí alguém. Glória a Deus, esse pulinho é saudável. Você combate as vermes, enfim. 2 de Pedro 3, versículo 10. Pastor Nayuf, e lá vai o nosso volante, eu não sei cadê ele. Ele acordou, agora vai lá. Ele é uma, quando eu falo acordar, é carinhosamente. Apocalipse, perdão, 2 de Pedro 3, 10, pastora Nayuf. Fica ligado. Eu vou logo dizer o próximo. Se tiver na minha versão. Marcelo, está na minha versão, Marcelo? Lopes, Lima Lopes, está na minha versão? Não. Tá, isto está na minha versão? Tá. Não, sim, não. Tá, não. Então, vamos lá. Deixa-me ver. Eduardo Vasconcelos, tá. Pastor Anaíf vai ler. Virá... 2 Pedro, perdão, minha linda. 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Esse dia está com D minúsculo. São 7 dias escatológicos. O dia do Senhor para arrebatar a sua igreja, o dia do Senhor para a tribulação, o dia do Senhor... Enfim, esse dia aqui é o dia para destruir esse planeta. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual esse dia, com D maiúsculo, é um dia escatológico, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, toda a terra e as suas obras, ou as obras que nela existem, serão atingidas. Eduardo Vasconcelos, Apocalipse 20, 11. Vamos lá? Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Obrigado, meu amado. Olha a leitura do Eduardo Vasconcelos. Vi um grande trono branco, juízo final, nós vamos entrar. E aquele que nele se assenta, no grande trono branco, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, eles têm a terra e o céu. Por quê? Porque eles já passaram com estrepitoso estrondo.
Não tem mais lugar para céu e terra. Ei, glória! Olha lá o nosso ministro. Arrebenta, quebra tudo, ministro. Presta atenção. Vê um grande trono branco, é aquele que se assenta no trono, o Senhor, de cuja presença fugiram céus e terra. A terra e o céu. E não se achou lugar para eles, terra e céu. Não se achou lugar para eles. Apocalipse 21, vamos comigo. Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, porque passaram com estrepitoso estrondo. Então o juízo será no espaço, o trono branco, o Senhor, essa terra e esse céu já eram, mas haverá novo céu e nova terra. Além, olha Jerusalém terrestre, olha Jerusalém terrestre, 2 Pedro 3,12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, é outro dia escatológico, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então a Jerusalém terrestre terá justiça, será um novo céu, uma nova terra, um novo espaço sideral, uma nova galáxia e uma nova terra. Repare, agora nossa Jerusalém celestial, Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Eita Deus, na vinda visível vai ser aquele papoco, não estrepitoso, mas estrelas, lua, sol, e haverá um astro, a nova Jerusalém, ficará no espaço. A luz de Deus, do Cordeiro, que é ele próprio, e a nova Jerusalém. 21:10 do Apocalipse, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a sua glória. Oh, aleluia! Dos versículos amados em diante. Aí você lê a glória, o esplendor, a magnitude da Jerusalém celestial. Então haverá na terra uma nova Jerusalém terrestre. E haverá no céu uma noiva ataviada que vai descer. Na Jerusalém terrestre, o rei Davi será príncipe em Israel. As nações trarão para ele a sua glória. Todos vão ver, o culto será retumbante, mas a cidade santa estará ali para os arrebatados, para os glorificados. Mas olha que coisa linda. Nós entraremos e estaremos na cidade Jerusalém terrestre e na nova Jerusalém, judeus, porque o Deus será o Deus de todos. Acoplar-se-á uma cidade santa, celestial, por sobre uma terrestre, nos quais céu e terra habita justiça. Irmãos, é algo fantástico. É algo que, como estamos trabalhando separado, é maravilhoso. A vontade que dá é você, meu Deus, eu queria ver tudo isso. Você ficaria deslumbrado. O plano que Deus tem para mim e para ti é um plano glorioso. Não abra mão, não perca a vitória, não perca a salvação, porque ele vem. Quantos nessa noite podem dizer 3 vezes? Na terceira, para arrebentar o inferno, Maranata, Maranata, Maranata. Amém? Esse termo é ora vem, Senhor Jesus. 1, 2, 3, 0. Vamos lá? Maranata. Segunda, Maranata. A terceira com fé. Maranata. Aplauda o rei.